Bom, vamos começar então. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Primeiro, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Primeiro, obrigado a todo mundo que está aí na sala. O pessoal também que veio aqui compartilhar o conhecimento com a gente. Thaís, o Alan, o Fabiano também, que está sempre aí. Boa noite e bem-vindos. Boa noite, gente. Obrigado, Bruno. Sejam todos bem-vindos, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui tentando compartilhar um pouco aí da vocês aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado, Bruno, pelo convite. Bora lá. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite também. E tamo aí. Show. Bom, vamos começar então. Eu vou deixar aqui apresentando, e daí eu vou passando por alguns slides. Daí a gente pode assim dividir o papo e também concentrar as perguntas de cada, vamos colocar assim, bloco, para também não ficar tão, confuso assim à medida que a gente vai conversando. Show. Primeiro, acho que é legal o pessoal se apresentar um pouquinho, contar de onde que vem, o que que faz hoje, em que país que está também. Se quiser começar, Alan, pela ordem. Pela ordem alfabética, né? Sofri a vida inteira com isso. Não, se a Thaís quiser começar, o Fabiano, e eu vou por último dessa vez, vai. Sempre uma vida inteira de trauma, começando número Vai 1 ou lá, 2. então eu começo, porque eu também sempre tive trauma de ser uma das últimas. Então, prazer pessoal, meu nome é Thaís, eu sou de Floripa e me mudei para a Holanda em 2014. Eu já vivo aqui há um tempinho e trabalho com design desde Floripa, na verdade, porque eu me formei em design de produto Nossa, na época era Cefet, que virou IFSC. Não sei se o pessoal sabe dessa. E sempre tive muito interesse pela parte mais de tecnologia, né? Acabei não fazendo design de produto físicos, apesar de ter desenhado bastante cadeiras na época de faculdade. Mas aí acabei ficando só com a parte de computador mesmo. E como eu gosto muito de HTML, CSS também, eu acabei me especializando na área de Design Systems. Então, isso eu venho trabalhando já desde 2019, direto só com Design Systems numa empresa em Amsterdã. E eu moro em Haarlem, que é uma cidade que fica a uns 20 minutos de Amsterdã. Pô, Thaís, obrigado. E aí, quem que vai Fabiano, agora? tem você agora? Pode ser, pode ser. Eu estou sem o retorno do vídeo aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas vocês estão me ouvindo bem? Aham. Sim. Ah, perfeito, tá, tranquilo. Aí depois eu dou um update aqui, um refresh na página aqui. Então, gente, eu sou o Fabiano, eu também sou de Floripa, mais precisamente de Biguaçu, da região da Grande Floripa. Na verdade, eu moro em Portugal, aqui no Porto, e atualmente eu trabalho para eDreams, que é uma agência de viagem online muito famosa aqui na Europa, que fica, né, que tem a sede em Barcelona, né? Então eu trabalho remotamente aqui do Porto para lá. O meu background ele é bem voltado para o visual design, né? Tem uma experiência bem grande antes de entrar para o mundo de produto como design gráfico, né? Acho que como a grande maioria de nós. E há uns 8, 9 anos eu migrei de fato para UX, para produto, né? E hoje eu sou bem voltado para essa área de construção de produto, de melhoria de processos dentro disso daí, né? Né, enfim, é uma área que a gente tem, né? A gente tem o benefício, né, de melhorar e solucionar, né, tipo, de melhorar e solucionar vários problemas que a gente tem na sociedade, né, então a gente usa o poder do design para isso, então, se a gente conseguir hoje, de repente, trazer alguma coisa de legal para vocês aí, acho que vai ser um grande prazer para a gente. Maravilhoso, vou eu então. Bom, não sou de Floripa, mas estou em Floripa, acho que é por isso que o Bruno me chamou. Bom, eu sou o Alan, 11 anos ou 12, já estou perdendo as contas já. Experiência na área de UX, especificamente.
Morei 3 anos na Argentina, voltei esse ano para o Brasil. Vim direto para Floripa para recarregar o tempo sem praia, sem feijoada. Eu acho que vai ser legal compartilhar um pouquinho de experiência, de causas também. Acho que essa parte está tudo mais interessado, né? Imagino eu. Bom, atualmente eu trabalho como diretor de experiência de UX no Rappi. Rappi Startup, que está presente em 9 países, mais de 200 cidades. Tem sido um grande desafio, então trabalho 100% remoto aí. Então, por um tempo, acabei ficando nômade na Argentina, digamos assim. Bom, estou um tempinho aqui em Florianópolis e vamos ver o que os próximos anos aguardam aí para a gente. Acho que vai ser um papo bem legal hoje, estou bem ansioso. Bacana. Bom, a galera aí já tá vendo que então só a gente que tem experiência, que tem muita coisa boa para dividir aí. E vamos lá então para a primeira parte de oportunidade. Acho que a gente pode até deixar uma roda aberta assim de conversa, não precisa ficar algo, né? Cada um fala um pouquinho, mas para a gente conversar sobre a oportunidade, né? Em que momento da carreira de vocês que chegou essa oportunidade de trabalhar remoto para fora ou de fato se mudar para um outro país? E aí como é que foram as etapas, o processo e a mudança em si, né? Que é a parte de fazer a mala mesmo, embarcar e não olhar para trás. Pois é, vou começando aqui, aí vocês vão me interrompendo, porque hoje eu tô falante. Bom, para mim foi recente até, foi em 2019, eu recebi um convite para trabalhar na Decolar, que fora do Brasil é conhecida como Despegar, então bem no ramo aí que o Fabiano trabalha. E na época eu estava bem, eu não tava com grandes planos para mudar, eu tinha um interesse, tinha um desejo latente, digamos assim, de sair do país, de trabalhar fora, mas não era era uma coisa meio complexa para mim, né, a nível pessoal, porque sempre foi uma dualidade. E eu acabei aceitando a proposta por conta dessa dualidade, né? Bom, qual que seria a dualidade então? Por um lado, eu tinha esse desejo, queria conhecer outras empresas, outras culturas, ter essa experiência de trabalhar fora, mas eu sou muito apegado à minha família, muito mesmo. Tipo, dado de curiosidade aí, meu pai tem 11 irmãos, minha mãe tem 6, calcule a quantidade de primos e primas que eu tenho. Então, foi um momento bem complexo para mim também de fazer essa transição e de aceitar. E, para quem não sabe, a Decolar, Despegar, né, conhecida fora do Brasil, é uma empresa argentina. Então, tanto a Despegar quanto o Mercado Livre. Então, me pareceu um convite bem interessante, bem um meio termo legal, assim, do tipo, poxa, não é tão longe, é uma cultura bem diferente, isso eu descobri indo para lá, mas que tem suas semelhanças, digamos assim. E me pareceu um bom mix das duas coisas. Opa, não vou estar tão longe, vou estar aqui um pouco perto, vou ter um pouco dessa questão de expansão, e foi bem interessante. E eu acho legal, Bruno, você ter trago esse ponto de momento de carreira, porque eu não estava num momento ruim, não era. Eu acho que eu até antecipei um pouco, eu estava me preparando para isso. Eu pensava assim, poxa, daqui a uns 2, 3 anos talvez eu faça alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o que foi mais difícil, eu acho que eu diria que teve 2 grandes trade-offs, digamos assim. O primeiro foi de cargo, porque eu já estava assim com uma posição mais de liderança e eu tive que dar um step back e começar até como senior na empresa. E aí acho que eu posso deixar o porquê um pouquinho mais para o final. E também a questão de, putz, querendo ou não é um país almejado, assim, tipo, dependendo da área, eu acho que ninguém acorda e fala assim, pô, peraí, deixa eu ir para a Argentina. E acabei me surpreendendo positivamente, bastante com o país, com a cultura, com coisas maravilhosas que eu vivenciei lá. Para mim... Ai, desculpa, pode falar, Bruno. Não, pode.
Não, eu já ia emendar na história, que a minha história é bem oposta a isso. Eu acho que eu sempre quis sair do Brasil e sempre tentei dar um jeito. Eu primeiro, quando estava no colégio, no terceirão, fiz um intercâmbio com o Rotary nos Estados Unidos. E foi assim que eu aprendi inglês. E desde que eu fiz aquele intercâmbio, eu sempre queria voltar para os Estados Unidos. Eu achei que os Estados Unidos era onde eu queria estar. E por conta de um amigo tá indo viajar para Portugal em 2010, eu meio que fui de viagem com ele, assim, cancelei 3 meses da faculdade, no final das contas acabou sendo 6 meses que eu tranquei a faculdade, só para ver, né, e me apaixonei pela Europa. Aí eu só queria saber de voltar para a Europa. Então, no final das contas, tudo que eu fiz ao redor da minha vida foi para dar um jeito de estar fora, sabe? Eu não sou tão apegada à minha família. Eu tenho uma boa quantidade de primos, cresci, todo mundo sabe como é que é. Quero Brasil, né? distância da família, né? Em alguns casos se aplica, não sei. Não, exatamente, para mim. Assim, família sempre foi presente e parte da minha vida, mas não sei, eu sempre fui meio desapegada, sabe? Assim, bem livre. Então, eu acho que o mais interessante para mim foi ver essa diferença entre ter morado em 2 lugares completamente diferentes, né? Os Estados Unidos e Europa são 2 opostos, e eventualmente ter me identificado mais com a questão cultural, que na Europa parece que as coisas são um pouco assim mais antigas, né? Tem toda a história que da Europa mesmo, e isso me atrai muito. Então eu sempre tentei dar um jeito. E eu achei que eu ia querer ficar na Alemanha, por exemplo. Acabei vivendo na Irlanda por 3 meses, trabalhando num pub. Então, assim, eu fiz vários tipos de trabalho só porque eu queria estar fora, né? Trabalhei no restaurante em Portugal, em Lisboa, e só para ganhar experiência e conhecer pessoas e fazer o networking. E eu acho que é uma questão bem pessoal de achar onde você se sente bem. E para mim isso me ajudou muito com foco. Não necessariamente na minha carreira de designer, e que isso foi se evolvendo, e eu vejo que aqui as oportunidades são bem grandes em questão de design. Então eu não tenho uma perspectiva de saindo do Brasil como designer, porque para mim eu só queria sair do Brasil. Legal. E para ti, Alan, como é que foi essa... Tu falou ali, isso que eu ia puxar antes, né? Da questão da família. Tu disse que queria ir para fora, queria estar com a família, e ir aqui para a Argentina do lado te deixou, assim, livre para visitar? Porque, assim, da minha parte, eu não teria muito esse apego com a família, estaria mais pro lado da Thaís, assim, de, vou mesmo, e daí quando quiser eu volto. Mas para algumas pessoas a família assim, tá ali sempre, né? Até quem às vezes ainda mora com os pais, com algum familiar, tem aquele laço bem forte. Como é que foi para ti voltar assim? Tá lá na Argentina, foi fácil ou foi meio que tentando achar uma data assim que casasse? Para mim foi complexo, foi bem difícil. E tanto que, pelo menos assim, da minha perspectiva, eu acho que é uma decisão muito pessoal de cada pessoa. E eu acho que você tem que tirar um tempo muito de qualidade para tomar essa decisão e para até aceitar oportunidades. Porque eu acho que de certa forma a gente não gasta muito tempo escolhendo onde que a gente vai viver ou o que que a gente vai fazer. Eu acho que se a gente for comparar com outras escolhas, às vezes a gente gasta mais tempo, sei lá, com o carro que a gente quer comprar ou o apartamento que a gente quer comprar, do que com onde a gente vai viver ou o que que a gente vai fazer da vida, que são coisas que vão perdurar por muito mais tempo. Para mim foi bem complexo, tanto que o primeiro ano, assim, eu lecionava aqui no Brasil. Eu tinha acabado de fundar um curso de User Experience presencial, e teve algumas edições do curso que eu cheguei a dar aula indo e vindo para a Argentina. Então, você fala assim, pô, mas 3 horas de voo é pouco. Mas não são 3 horas de voo só, né? Tipo, é o tempo que você vai para o aeroporto, é a preparação, é o desgaste mental, físico. Então, sei lá, às vezes eu pegava um voo na quinta, ou na sexta, dava aula no sábado o dia inteiro e voltava no domingo à noite, ou no sábado, ou na segunda de manhã. Não recomendo. Foram, tipo, o primeiro ano foi bem desgastante nesse ponto.
Eu cheguei aí e voltar para o Brasil, sei lá, umas 8, 9 vezes. E foi bem cansativo, Mas, assim, tipo, foi o meio termo que eu encontrei. Eu falei, vamos tentar diminuir um pouco o trade-off aqui de estar um pouco longe e vir o pessoal. E, pô, aí você vai aprendendo e você vai se desapegando também. Mas o que eu considero e o aprendizado que eu levo disso é que é uma decisão muito pessoal de cada pessoa. Assim, tipo, se você é mais apegado, se não, qual que é o tempo que você quer despender e o que você está disposto a abrir mão ou não, sabe? E o financeiro também, né? Também. Porque pesa. Bastante. Trazendo um pouco para o meu lado aqui, a minha mãe sempre fala que eu sou o filho desgarrado dela, né? Que eu nunca tive... o lance de estar em movimento, assim, foi... Acho que move minha vida desde que eu era adolescente, assim. Eu não, né, não conseguia ficar muito tempo parado em um lugar só. Já, sei lá, eu contei um tempo atrás, aí eu acho que eu estou na minha 15ª casa. Em 34 anos, então né, uma vontade de mudar aqui, uma coisa que nunca passa, assim. Então sempre, né, o querer sair do Brasil também sempre foi uma coisa, né, que sempre teve muito presente, desde que eu era adolescente, quando comecei a entender, assim, né, o que eu poderia fazer e as oportunidades que essa vida, né, sem fronteiras, digamos assim, nos traz, né. Então eu comecei a estudar como que eu ia fazer isso, e em 2015 eu morei um tempo na Alemanha, em Berlim, e aí foi meio que um trial, né, de, ok, vou ver aqui o que eu posso fazer aqui e vamos ver como é que eu me saio. Eu ainda não falava inglês tão bem, então era uma forma de eu me virar um pouco e tentar entender, né, como é que eu me sairia. Então lá foi um momento de conhecer pessoas, assim, de fazer alguns contatos, mas como, né, por uma falta ainda de maturidade ali na área e também por toda a questão burocrática e tal, né, eu a hora que se encerrou o meu período lá, eu voltei já no avião pensando em como eu faria para, né, voltar para, né, para a Europa. Eu também, né, como a Thaís, eu também queria muito focar aqui na Europa. Nesse meio tempo, eu estudei muito, né, tanto a questão do inglês, que eu imagino que a gente vai falar daqui, mais para frente, quanto a própria profissão. De novo, vendo todas as formas com que eu poderia, ok, vamos entender as formas com que eu tenho de poder trabalhar lá. E aí foi, né, só aplicando, não, que o momento em que eu perdi o medo de ouvir não. Então, cada vez que eu aplicava, era um aprendizado que eu tinha, eu vivia enchendo o saco dos recruiters atrás de feedback, no que eu podia melhorar, vivia atrás de feedback, né, dos lead designers que avaliavam meu portfólio, no que eu podia melhorar, e eu fui isso daí. Eu fiz entrevista domingo, meia-noite, para Tailândia, sabe? De tão, assim, o lance era realmente sair do Brasil, né? Então, e aí, ano passado, até por pandemia a gente tá meio perdido, né? Eu estava trabalhando numa agência de São Paulo, estava bem feliz assim, com o meu trabalho, apesar de sempre estar com um olho aqui, né, hoje. Um amigo que trabalhava numa empresa ali da França me mandou uma mensagem e falou, abriu uma vaga aqui, eu acho que combina contigo, tu não quer dar uma olhada? Eu falei, bora. Nisso eu já estava com passagem marcada para cá, para trabalhar, fazer o caminho inverso, trabalhar remoto para o Brasil, porque minha esposa veio estudar aqui. E aí nisso acabou, né, os astros se alinharam e, né, eu já cheguei aqui, tipo, trabalhando para uma empresa, né, ela tinha sede aqui em Portugal, mas era uma empresa francesa. E aí pronto, aí nisso já, né, agora em junho desse ano que eu acabei trocando para essa empresa que eu estou hoje, que é Dreams. Então tem um pouco de estudo, assim, de perseverança em ouvir pelo menos uns 100 nãos até o momento que o meu sim veio, assim, sabe? Eu acho que tem muito essa coisa da vontade, que desperta ou por alguma coisa de dentro, que, né, no seu caso você era adolescente, já sabia. Para mim foi falta de eu ter sido exposta a uma cultura diferente logo tão cedo, mas quando a vontade cresce, assim, de dentro, nossa, você lê bastante, você tenta descobrir qualquer caminho, e, cara, visto para mim nunca foi fácil. Eu vi que tem uma pergunta ali com relação à cidadania, se ajuda e tal. Sem dúvida, se você tiver dupla cidadania, praticamente a porta tá aberta. Eu nunca tive. Eu sempre tenho jeito, cara.
Primeira vez que eu vim em Portugal, turista. Não, tecnicamente eu não podia trabalhar, mas tem o jeito. Depois vim de estudante, consegui uma bolsa pelo IFSC. E depois, quando finalmente me mudei para a Holanda, meu visto foi de estágio. E eu já tinha terminado a faculdade, então o que eu fiz? Eu me reinscrevi numa faculdade privada, que eu agora nem lembro qual que era, vamos lá no centro, e só para pegar o documento, para poder me dar o visto para começar um estágio na Holanda. E dali do estágio eu consegui estender para um visto de trabalho normal. E claro, se você está fazendo entrevista para emprego, pelo menos na Holanda, estrangeiro tem que receber um salário bem alto. Então é assim que eles competem com o mercado interno aqui, né? Então as empresas vão ter preferências para europeus, porque vão pagar menos. Então o brasileiro, né, vai estar custando um salário assim acima da média. Mas se você é talentoso e bom, nossa, tem muita empresa internacional aqui que tem dinheiro, sabe? Um monte de brasileiro que trabalha para Booking.com e, sei lá, todas essas grandes multinacionais que vocês podem imaginar. Então, eu acho que se essa vontade existe, você lê e tenta e vai e não para. Né? Até uma hora acontece. E aí os astros alinham e você para lá. Eu tinha um amigo que ele é front-end e ele trabalhava para a Polônia, nessa época que eu estava nessas aplicações infinitas. E a gente conversando tipo, sobre isso, ele me dando algumas dicas e tal, ele sempre falava, cara, o grande lance de tu aplicar para uma empresa que vai ser sponsorship do teu visto é que tu vai ter que ser melhor do que um nativo ou do que um europeu, no teu caso, né? Então, ou seja, tu tem que, né, foca muito, né, em melhorar tipo, a comunicação e tal, e as tuas hard skills tipo, de como design, né? Porque eles vão dizer, beleza, o Fabiano é bom, mas o salário dele vai ter que ser maior do que se eu contratar um polonês, um francês, um alemão, sabe? Então, né, é muito disso, assim, a gente tem que muito se desafiar e sempre tentar entender o que de fato, né, entender a nossa audiência nesse caso, né? Então, se de fato a gente vai precisar ser melhor. No nosso caso, eu também nunca tive de cidadania, nunca fui na unha mesmo, assim, sabe? Então, tipo, se o lance é ser melhor do que alguém, eu vou ter que ser melhor do que alguém. Então, foi aquela coisa, virando noite, estudando, né? Não aconselho, minha cabeça foi para lá, mas eu estava focado nesse objetivo, né? Então, se eu precisava fazer isso, né? E me trouxe onde eu queria estar hoje, né? Então, foi o caminho que eu encontrei para chegar aqui, né? Uhum. E o legal das histórias de vocês é que cada um percorreu um caminho, assim, bem diferente, né? Então não tem aquela fórmula, não tem o curso, assim, que vai te fazer magicamente ter o emprego dos sonhos. Primeiro que tem essa primeira parte que eles falaram, que é do visto, do salário. Então, para tu ir para fora, precisa, né, sim, estudar, precisa, sim, ter ali as qualificações para ir, para se garantir. E uma segunda coisa também é não se prostituir quando estiver aceitando aquela vaga para fora, né? Porque você pode pensar assim, poxa, eu vou olhar o Glassdoor, vou ver o salário ali que está na média, um pouco mais baixo, vou mandar esse. Aí eu não tenho experiência, mas eu imagino que tu chegando num país que tu não conhece, com provavelmente ninguém que tu conheça lá também para te ajudar, ganhando um salário baixo que tu não tem uma noção de como ele vai te sustentar, né, nessa nova realidade, é um pouco de loucura, assim, de suicídio. Então, Total. O quanto de perrengue você quer passar, né? No meu caso, ainda fui para um país que a inflação é maluca. Mas foi bem interessante, porque eu acho que essa etapa de pesquisa é muito importante. Eu acho que tal qual o processo de design, é você aplicar o processo de design para a sua vida mesmo. Do tipo, eu pesquisei, conversei com algumas pessoas que moravam e tal. Foi uma boa escolha, tipo, foi bem interessante. E foi bem interessante até esse lance da inflação, porque tive a sorte de pegar empresas, trabalhar em empresas lá que faziam uma correção, né, a cada 6 meses. Então era muito louco, porque, tipo assim, esse choque financeiro também foi muito maluco. Do tipo, você vê o preço das coisas se diluindo, o efeito, em questões, e te faz melhorar também como profissional, porque são N variáveis que antes você não levava em consideração, que você nem fazia ideia, você não
Putz, eu vou criar aqui uma solução de interface que tem que ter mais caracteres por preço, porque simplesmente é uma moeda diferente. Ah, isso é óbvio, ok, que é óbvio, mas e a questão dos cartões? E a questão da inflação? E a questão de quando esse preço muda? E a questão da técnica também? Então, isso foi um desafio bem legal também. Eu acho que vale a pena considerar que às vezes você está numa situação boa em Floripa ou no Brasil, né? Você tem um trabalho que te paga bem, mas a ideia de exterior e de internacional parece melhor. E nem sempre é. Às vezes você vai chegar num país, no estrangeiro, e você tá lá embaixo, começando do zero, e sem suporte nenhum familiar. Sendo imigrante ainda, né? Não, você não tem a sua rede, você não tem nada, né? Então tem que estar disposto a isso também, porque é perrengue. Nossa, quando eu estava trabalhando num restaurante em Portugal, cara, eu tava ganhando 500 euros por mês e o meu aluguel era 510. Tá ligado? Então, tipo, você paga o que você faz. A comida era do restaurante, tá ligado? Então, mas assim, vai pela experiência, para mim valia a pena. Tipo, eu tava num momento bom também, eu tava com 23 anos, né? Então, acho que tem muita coisa a se considerar. Se você já tem família, se você já. Ou se tá só, tipo, começando a vida, logo depois da faculdade. E em questão com relação a qualificações, na minha experiência de empregos que eu consegui já morando na Holanda, tipo, dos empregos depois que eu já estava aqui, olha, eu nunca tive que apresentar nenhum diploma. Tipo, eu falo que eu sou formada em design de produto, mas o pessoal quer ver meu portfólio, assim. Mas no final das contas, você só pratica entrevista, porque se você tem um nível bom de inglês, querendo morar em qualquer país que não seja Portugal, né, é só praticar entrevista que eu acho que para conseguir um emprego legal, um bom portfólio e uma boa entrevista já te dá muitas oportunidades. Nesse caso, Thaís, em Portugal, eu não sei quando é que você veio, mas o que eu estou enxergando muito hoje aqui é que Portugal virou a mão de obra da Europa, né? Até mesmo para tecnologia. Então, hoje o inglês ainda já está sendo, pode-se considerar aqui em 80% das empresas quase que mandatório também, assim, sabe? Né? Empresas de tecnologia, claro, né? Né? Aqui existem muitas consultoras, né, que acabam tendo um valor muito mais baixo do que, sei lá, Alemanha, França, a própria Holanda, e aí virou meio que o chão de fábrica de design e de tecnologia da Europa e até para outros continentes, assim mesmo. Eu sei porque a própria consultora que eu trabalhava antes, né, quando eu vim para cá, era muito isso, né, era francesa, mas grande parte da mão de obra de front-end, back-end e design saía daqui de Portugal, com um preço muito mais baixo. Mas o aluguel de Então, vocês é mais baixo também, então, né? saudades desses 510 aí que tu falou. Nossa, se a gente começar a falar dos gastos para comparar, né? Quer dizer, não consigo dá. nem imaginar como é que é Não pro dá. Alan lá na Argentina, que também, né, com as inflações e tudo, mas, nossa, custo de vida no norte da Europa é alto. Sim, não é. Não, eu quando morava na Alemanha, eu pagava num quarto que eu pago no apartamento aqui em Portugal hoje. Então, assim, não tem comparação, de fato. De fato, não tem comparação. É até bom a tua experiência, Fabiana, de falar isso de 80% das empresas, né, estarem aí pedindo inglês, porque às vezes o pessoal pode pensar de, pô, eu vou para Portugal porque lá falam português, vai ser mais fácil, mas tem que lembrar que se aqui no Brasil a gente já está grande parte trabalhando para os Estados Unidos, para a Europa, na Europa, então, cara, né, acho que não tem assim como pensar que vai estar só falando português, né? Isso é até A uma parte que Europa, a gente discutir aqui, né? Outras pessoas do time que vão estar contigo não falam português, elas têm a língua provavelmente materna delas e também falam inglês porque é uma língua comum. Então, a é Europa, bom desmistificar isso do português. a Europa, ela é um país e Portugal é um estado. É pensar dessa forma, assim, sabe? Né? Aqui é um estado, a Espanha é outro, né? Santa Catarina, Paraná, sabe? E é mais ou menos tipo dessa forma com que eles veem isso aqui. A União Europeia, né, é uma, né, digamos, uma coisa só nesse ponto, assim, né? As partes de livre comércio e tal, então isso facilita muito essa situação, assim. E de fato, sim, eu falei 80%, gente, mas não se apeguem a esse número, pelo amor de Deus. Mas é porque realmente, assim, dado a quantidade de vagas que eu vejo o dia inteiro, tipo, passando ali no LinkedIn,
tanto para consultoras quanto para startups ou qualquer que seja, todas elas, as vagas já são até descritas em inglês, porque de fato, né, provavelmente são empresas que estão oferecendo seus serviços para outros países, né? E nisso, Bruno, tu falou uma coisa muito importante, assim, né? O inglês ele precisa estar afiado, até porque geralmente, né, nessas empresas que acabam pegando mão de obra de países com custo de vida mais baixo, não vão pegar só de Portugal, vão pegar da Índia, vão pegar, sei lá, do Sri Lanka, vão pegar, né, de países né, eu odeio essa expressão, mas países de terceiro mundo, assim, sabe? Mas que de fato tem mão de obra. Então, tu vai lidar com sotaques super variados, vai ser realmente uma situação que de fato entra aí toda essa situação de choque de uma nova cultura e adaptação com o time. Na verdade, esses 4 pontos aqui são super importantes sobre isso. Choque de uma nova cultura, adaptação com o time, experiência e aprendizado. Porque tu vai ter que pedir para repetir 3, 4 vezes, tu vai ter que realmente trabalhar muito questão de documentação para que, mesmo que o que tenha sido falado em calls ali, esteja documentado para que, se tu perdeu um detalhezinho ou outro, esteja ali. Eu acho que essa situação da internacionalização, ela surgiu muito. Eu acho que ela é muito interessante por isso, assim, porque tu está o tempo todo, né, em contato com pessoas do mundo inteiro. E isso te traz, né, para histórias que são maravilhosas e para situações que, se tu tá lá trancado na tua cidade, enfim, quem quer fazer isso, ok, né? Mas imagino que nós temos 17 pessoas hoje que têm algum tipo de interesse nisso, né? Que acabam não tendo esse tipo de experiência, assim, sabe? De se abrir tanto para uma nova, né? Para várias outras culturas e situações diferentes, assim. Pelo menos esse foi o meu caso. Eu diria que inglês é super essencial mesmo, porque até, bom, nas minhas andanças por aí, onde eu trabalho atualmente, é uma empresa que é da Colômbia, está presente em boa parte da América Latina, e até nas contratações que eu faço, se a pessoa não tem espanhol, ok, inglês. Um dos dois, tipo, ou espanhol ou inglês. Porque não é nem, eu acho que ultrapassa a barreira de ser uma língua, acaba sendo a sua ferramenta de trabalho. Tipo assim, se você não conseguir se apoiar nisso, você não vai estabelecer uma boa comunicação e você vai ter, tipo assim, até pessoalmente você vai sofrer, sabe? E é interessante porque, pelo menos no meu caso, eu fui para a primeira proposta que eu aceitei, quando eu fiz essa mudança, eu não falava nada de espanhol. E a gente, como brasileiro, tende a achar que espanhol é super fácil, né? Tipo assim, eu entendo, assisti La Casa de Papel, 3 temporadas, tô aqui tranquilo. Ok, mas vai resolver sua documentação lá, vai resolver, tipo, coisas burocráticas e você fica se sentindo um lixo. Você fala assim, como assim? Não sou indigente aqui, não tenho meu documento, ou do tipo, você vai pessoalmente resolver alguma coisa e te recusam porque você ainda não tem o documento, e para ter o documento você não entende o que estão falando com você. Então, é bem interessante porque, assim, depois de 4, 5 meses, aprendi uma língua nova, tipo, falo cagado até hoje, mas, tipo, me sinto muito confortável falando. Foi um grande salto, digamos assim, a nível pessoal, mas eu diria que o inglês acaba sendo muito essencial, porque é onde você vai se apoiar para conseguir estabelecer seu trabalho, sabe? Agora, Bruno, vale a gente responder algumas perguntas, porque tá me dando ansiedade ver algumas perguntas aqui. Eu ia segurando também. Eu também estava segurando aqui, só olhando, tipo assim, putz, vai Vamos puxar. lá, vamos respondendo. Não, vamos sim. Bom, da dupla cidadania, o Arthur ali falou que já respondeu, a Thaís também falou já que é super mais fácil, né, se tiver a dupla cidadania. Ajuda, sim, porque basicamente quando você está aplicando para empregos, que você vê assim no LinkedIn, a empresa tem maiores chances de olhar o teu perfil se você não tiver nenhuma dificuldade por ser estrangeiro. Porque eu tive um momento que eu estava em processo de renovar meu visto e eu precisava de um visto de sponsorship, que é quando a empresa tipo paga para você ficar aqui. E eles me recusaram só por causa disso. Tipo, eu era uma boa candidata, mas eles não estavam dispostos a pagar o salário que eles tinham que pagar. Então, se eu tivesse dupla cidadania, eu tinha conseguido aquele emprego, por exemplo. Então, realmente ajuda. O que eu complementaria aqui é que não só dupla cidadania, mas qualquer coisa que você puder fazer para adiantar, faça. Do tipo assim, meu título de eleitor, não sei o que lá, que eu não quis votar, sei lá. Veja se está tudo ok, vacina, tudo que você puder, porque até contando o caso aqui, cheguei a perder viagem legal de trabalho, assim, para alguns lugares,
porque, sei lá, não tinha vacina febre amarela, tá ligado? Então é super importante revisar tintim por tintim, porque cada coisinha, cada detalhe pega. Bom, deixa eu puxar aqui a primeira, então, da Laís. Ela disse ali que existe um mito de que os brasileiros são mais generalistas e que fora daqui as empresas cobram um perfil mais especialista. E vocês sentiram isso na mudança? Ou sentem isso hoje ainda? Cara, em Portugal, né, tipo, trabalhando né, no escritório aqui de Portugal, né, o meu caso ele foi muito interessante, assim, porque eles adoram a questão da criatividade, sabe, de pegar firme, assim, né, e esse fato de, pô, eu preciso fazer, eu sou, sei lá, sou de produto, sou muito voltado para, sei lá, para processo de design, mas eu sei fazer uma animaçãozinha no Figma, e eu vou conseguir animar aquele ícone. Putz, eles não vão precisar chamar alguém para fazer aquilo ali, atrasar o processo em, sei lá, uma semana, porque tipo, alguém vai lá e consegue, assim. Então, essa figura, né, que é o T, que eu gosto muito de falar, assim, né, do profissional em T, é, pelo menos, que tive muito, né, essa situação de ter um passado né, de design gráfico, que consigo dar aquele refino, às vezes, um pouco mais interessante em micro, né, em microinterações e tal, e sempre foi muito, muito bem visto, assim, e foi inclusive o que me levou para o trabalho que eu tô hoje, foi o feedback que eu recebi, de que meu protótipo lá estava, né, diferente em vários aspectos, assim. Então, eu não senti essa situação de procurarem sempre um baita especialista naquilo ali, só naquilo ali mesmo, e se tu, sei lá, desperdiçou 6 meses da tua vida fazendo qualquer outra coisa, tu não vai ser chamado, sabe? Eu não vivi essa experiência, pelo menos. Nem aqui, Não, nem na Espanha, né? eu acho que também vale muito do tamanho da empresa. Se você estiver fazendo aplicativos para uma empresa grande, uma multinacional, talvez eles vão querer um UX researcher, né, um pesquisador que vai fazer entrevista com o usuário, ou eles vão querer um especialista, né, em UI ou qualquer coisa assim. Mas, por exemplo, eu agora trabalho numa startup, então, nossa, tô fazendo tudo, desde copywriting até, né, imagens para blog tipo a UI do nosso produto e tudo. Então, eu acho que vale a pena ser um generalista de uma forma geral, mas até no aspecto do design mesmo, né? Da natureza da nossa função, porque você vai ser especialista no quê? Sem ter tocado em outras áreas de design? Não tem como, né? Até porque tu conversa com outras áreas, né? Então tu tem que ter pelo menos uma base ali do que tu está conversando. Quando tu for conversar com o desenvolvedor, quando tu for conversar com o UX Writing, com o researcher, tu sabe, né? Tipo, não é aceitar de primeira tudo que eles estão falando, porque eles, de fato, são os especialistas, né? Isso acontece o tempo todo, assim, de dar pitaco né, em conteúdo, dizer, putz, ó, eu não sei se é bem isso aqui que a gente tá querendo passar, tipo, vamos repensar isso daqui, de entender, às vezes, com o research, que tipo de dado que a gente vai coletar e como a gente vai metrificar aquilo ali. Então, esse tipo de conversa, ela pelo menos, né, da área de produto, ela é parte total do dia a dia, né? Então, tem que ser, né, pelo menos na minha experiência, eu sempre tive que ter esse generalismo para poder estar caminhando ali em todas essas áreas, né? Sim, agora o que eu sinto bastante, pelo menos lá fora, e quando eu faço algum recrutamento, é que, pelo menos a nível europeu, tem um respeito maior por senioridade e tempo de casa. Eu acho que aqui a nível América Latina a gente dá um jeitinho do tipo assim, sair de júnior para mídio para sênior em 2 anos, ou que nem aquele cara que postou outro dia de júnior a sênior em 30 dias, enquanto na Europa eu vejo um respeito super grande e de forma geral, assim, não vou falar que não existem casos, assim, de forma super generalizada, eu sinto que tem um respeito maior por senioridade e por tempo de casa mesmo, do tipo, olha, senior tem que ter realmente pelo menos 6, 7 anos de casa, de forma geral. Claro que existem casos, tem pessoas fora da curva, mas eu pelo menos sinto isso, é um feeling que eu tenho. Isso meio que responde a pergunta da Bruna também, que ela está perguntando o que as empresas europeias esperam de profissional júnior e se existe diferença entre expectativa entre Brasil e Europa. Eu não tenho experiência trabalhando com design no Brasil, na verdade, então eu nem tenho uma noção do que é esperado de um júnior no Brasil, mas na Europa eu vejo que o júnior é bem livre, assim, no sentido, as empresas entendem que a pessoa está ali para aprender. O salário também reflete bastante, tá? O salário de júnior é bem menor do que de medium e senior. Mas eles
tá ali como se fosse um lugar para você começar mesmo, né? E então eles não, a expectativa não é que você já venha sabendo tudo, pelo menos da minha experiência. Mas você contrata pessoas, Alan? Sim, hoje, como é 100% remoto, tem pessoas que estão em N lugares do mundo. Então, por exemplo, tem gente que está na Espanha, mas não está diretamente no meu time. Do meu time tem gente que está na Colômbia, México, Argentina, Brasil, Peru, e vamos ver se a gente adiciona mais alguns pinzinhos aí no mapa. Aí, em Brasil a gente tem... Bom, Brasil tem dimensão continental, né, digamos assim, então E vale por dois, digamos assim. Você sente essa diferença na expectativa entre Brasil e fora, do que é esperado de um júnior? De júnior especificamente, eu diria que assim, aí eu acho que é um grande viés que pelo menos eu tenho na hora de contratação, e quando eu vejo vagas assim, é que, pelo menos na Latina tem muito aquela briga do tipo júnior de 5 anos de experiência, que tipo assim, pela maturidade do mercado também, é muito comum alguma empresa ir lá e colocar do tipo assim, quero um júnior que saiba toda essa listagem de coisa aqui e tenha 10 anos de experiência. Eu já acho que a chance de acontecer na Europa é um pouco menor. Mas, assim, vale lembrar que na América Latina a gente tem empresas super sérias também que tem isso bem mais segmentado. Porque quando você vai ver a empresa que está colocando isso, é a empresa que, tipo, às vezes está contratando o primeiro UXer, o primeiro designer, está começando bem do zero, então ela realmente não sabe qual é o job description de alguém júnior. Mas eu diria que, assim, eu acho que a curva de entrada para alguém júnior no Brasil é bem complexa. Eu acho ela bem difícil. Porque, tipo assim, eu acho que pela maturidade do mercado, a gente não quer contratar júnior, a gente só quer contratar sênior pela maturidade de empresa que a gente tem também, sabe? Você precisa ter uma estrutura para você ter espaço até para poder crescer o júnior. Eu acho que esse é um desafio interessante que talvez na Europa e fora já seja um pouquinho mais avançado nesse sentido. Faz sentido. E além dessa dificuldade do júnior entrar no mercado, tem ainda mais o boom que deu no mercado do que eles chamaram de a fábrica de júniors, né? Que com esses cursos, até com o curso que o Alan mencionou ali, de júnior a sênior em 30 dias. Às vezes a pessoa faz um curso só, e aí faz um case e já vai direto para o mercado disputar contra os júniors, mas, assim, cada vez fica mais difícil, né? Quanto mais pessoas você tem, mais preparado esse júnior vai ter que estar, e até meio que fugindo da lógica do júnior, né? Ele está ali se preparando para chegar numa empresa quase pleno, assim, nas atividades dele. Então, para conseguir, né, se diferenciar nas vagas. Então, esse é um problema atual aí. Tem uma interessante aqui da Laís, que é qual o diferencial dos brasileiros? Adorei essa pergunta aqui. Qual é o diferencial? O que vocês têm de diferente? Não sei se o Fabiano quer responder essa. Eu acho que eu já até falei um pouco ali na minha última resposta acho que de ser isso, cara, é mão na massa, sabe? Tipo, a gente não, sei lá, eu nunca tive medo de fazer absolutamente nada, cara de pau, pergunta tudo, e eu acho que a gente tem a malemolência, sabe? Tipo, gente, é o seguinte, ó. Não, é o jeitinho, cara. É o jeitinho o lado bom do jeitinho, sabe? E até o fato, assim, tipo, eu tava até tendo essa conversa semana passada com uma amiga minha irlandesa, de que ela fala, assim, que o que ela gosta muito da gente é que a gente parece estar sempre feliz, sabe? A gente nunca tá de mau humor, porque a gente tá sempre sorrindo e conversa com todo mundo, assim. E eu acho que isso abre muita porta, sabe? Tanto para a porta da empresa, nesse caso, que a gente acaba tendo uma fama muito boa em relação a isso. Falo muito da área de tecnologia, tá? Gente, não estou generalizando. A gente sabe que a fama brasileira também tem aí fora, né? Mas é muito, muito disso, assim, sabe? Abre tanto a porta da empresa quanto porta nos processos que tu precisa ter, sabe? Nas conversas que tu tem. A gente sempre tem aqueles 5 minutinhos de conversa antes ali, que já quebra o gelo, sabe? Que, né, consegue um pouco melhor as coisas de forma um pouco mais suave. Então, eu acho que é isso, sabe? É mão na massa e essa nossa malemolência e sorriso no rosto aí. Não, realmente, eu acho que o calor humano, né? Todo mundo fala assim, quando você conhece os estrangeiros, numa empresa bastante internacional, tem gente do mundo inteiro, todo mundo aponta para o grupo dos brasileiros, né? Tipo, os brasileiros. Eles são, normalmente são em vários. A quantidade de brasileiros numa empresa sempre é grande. E falando bem alto. Se multiplicando também, inclusive.
Eu acho que o que é vantajoso para a gente é que eu acho que a nossa cultura ela é muito apreciada pelos estrangeiros. Então, eles nos recebem de braços abertos de uma certa forma, né? Que se você, sei lá, a percepção que eu tenho, por exemplo, se você falar de um polonês aqui no norte da Europa, o pessoal já fica, né? Tem aquele preconceito, porque existe um estigma do que os poloneses são quem trabalha mais com construção e não sei o que, e é um saco, por exemplo. Brasileiro, a gente tá vindo para a Europa com bastante na área de tecnologia e sempre feliz, sempre festeiro, não sei o que, então essa estigma acaba sendo positiva para a gente. E é uma vantagem, eu diria, né? Se você tiver numa situação tensa dentro da empresa, por exemplo, né? É mais fácil você fazer amigos se as pessoas são mais perceptivas à sua cultura. Mas acho que também porque a gente é muito adaptável, né? O brasileiro, no final das contas, não julga tão facilmente. A gente tenta entender, porque a gente está sempre tentando entender o espanhol, né? A gente está sempre tentando se adaptar ao restante. Então, eu acho que essa é uma das maiores vantagens. Eu complementaria que brasileiro dá o gás, velho. Brasileiro dá o gás real. É assim, tipo, pelo menos a perspectiva que eu tenho na realidade tipo assim, você dá o feedback pra pessoa, você fala que ela tem que melhorar, ela não gosta, tipo assim, leva pro coraçãozinho e depois volta com o negócio resolvido. Isso é muito impressionante. Eu acho que brasileiro, não que outras culturas não tenham, mas eu acho que a gente tem uma forma de pensar diferente. Acho que é muito único o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente resolve o problema, o jeito que a gente encara, essa questão da criatividade também é bem interessante. Bom, isso para a gente focar na parte boa, né? Não, eu ia perguntar isso agora, Alan, tipo, e como é que tu se sentia, né, sendo brasileiro, tipo, a gente tem essa rivalidade com várias aspas com, né, a Argentina, digamos assim, né? A gente brinca que não gosta da Argentina, a Argentina brinca que não gosta da gente, brinca, eu acho. E como é que tu sentia, assim, existia muito essa rivalidade, assim, quando você morava isso lá? foi muito louco, porque, tipo assim, eu tinha isso na cabeça também, mas é justamente o contrário, eu acho que a gente tem muito mais na nossa cabeça do que eles, assim, tipo, eles eram zero. Claro que, tipo assim, só tinha um tema que eu não conversava com ninguém, que era futebol, tipo, isso era assunto proibido, nas aulas de proibidíssimo, tipo, impossível falar, porque senão era briga na certa, mas pelo contrário, tipo assim, a galera foi muito receptiva, foi muito gente boa, do tipo, claro que você sente a cultura diferente, você sente, tipo assim, o que eu diria de partes do dia a dia, é difícil você criar vínculo do tipo assim, a galera tá na roda, tá almoçando e fala de um programa de televisão meu, você não assistiu, você não tava lá, tipo, não faz parte do seu histórico isso, sabe? Então, e é interessante também, porque você acaba criando novas formas de se conectar com as pessoas, de interagir, eu acho que isso, a nível pessoal, é bem interessante também. E nesse ponto eu acho também que é muito mais fácil a gente acabar se conectando com outros estrangeiros do que com as pessoas daqueles países. Eu tenho muito menos amigos holandeses do que eu tenho amigos internacionais, né, de todo lugar do mundo. Porque no final das contas o que você tem em comum é o fato de que vocês são todos estrangeiros. E realmente essa questão de, tipo, você não via a show de TV que passava, né, quando eles eram crianças, ou não estava parte da cultura deles quando eles estavam crescendo. Isso faz um impacto, assim, sem dúvida. E é bem interessante, né? Porque é um desafio, porque no começo, quando você está aprendendo a língua, quando você está se adaptando, tudo é muito ruído. Do tipo, vem informação, aí, tipo assim, você está numa roda de conversa no almoço, aí você fala, putz, eu não entendi isso aqui, porque era o contexto, porque era o programa de televisão específico que eu não via, porque é a língua, será que eu não sei, será que eu sou burro? Então, você se cobra muito nesse sentido também. E depois você vai aprendendo que, não, putz, entendi. Então, foi uma palavra, uma gíria super específica que usaram dos anos 70, que nem a galera daqui nova entende. Então, tipo assim, longe de eu entender, sabe? Também é bem interessante. Uma coisa que eu faço bastante, assim, eu tenho grupos, né, de amigos brasileiros dentro da empresa. A empresa tem bastante, acho que tem de 1.500 funcionários, acho que tem 100 e alguma coisa brasileiros, assim. Não conheço todos, obviamente. Mas eu tenho conversas frequentes, a gente marca uns cafés, assim, meio que de 4 em 4, 5 em 5, assim, para falar português, sabe, no meio do dia. Porque, tipo, isso cansa, acho que, tipo, cognitivamente, assim, sabe, né?
Então, é uma coisa que eu tenho esse costume, uma vez ou 2 vezes na semana, tipo, 30 minutinhos ali, cara, tipo, só para relaxar um pouco, sabe? Tipo, na hora de fazer um café, de fazer um chá, ter essas conversas, assim, porque dá uma... Tipo, acho que, para mim, isso vale mais do que, sei lá, o descanso depois do almoço, assim, sabe? Porque o meu cérebro descansa, ele dá uma relaxada, sabe? É só o fato de sentir em casa, digamos assim, um pouco, né? Então, eu comecei a criar muito esse hábito, assim, de conseguir fazer isso, e tem funcionado, porque eu não sei vocês, assim, mas para mim, eu acabo, tipo, 6:30 da tarde, parece que eu corri 2 maratonas, assim, sabe? Meu cérebro, ele tá, sabe, acelerado daquela coisa. Tipo, eu respondo a minha esposa em inglês aqui, às vezes, assim, da inércia, assim, sabe? Mais uma dúvida, Fabiano, você só trabalha em inglês atualmente? Só É a entre língua, aspas, né? Como é se a fosse... língua oficial da empresa, né? Ok. Isso mesmo internamente, assim, isso, cara, e é muito engraçado, né, e muito interessante porque é muito respeitado, sabe? As pessoas, né, que trabalham juntos, né, que estão ali nos mesmos times, ou, por exemplo, a gente tem, sei lá, 40 e poucos designers, a gente sabe quem é quem, assim, sabe, né? E sabe meio que de onde que é, tal. A maioria, posso falar que a grande maioria fala espanhol, né, nativamente, seja argentino, né, tipo, ou latino, né, tipo, argentino, peruano, colombiano, ou né, espanhol, né, e aí tem brasileiros e tem alguns outros de outros países que estão ali espalhados, assim, né, mas é muito engraçado, assim, eles estão entre eles falando em espanhol, chegou alguém, deu um passo na frente, a conversa já muda automaticamente no meio da frase para inglês, assim, sabe, é muito respeitado, assim, nesse ponto. Né, eles só falam realmente em espanhol, ou se tu se diz, não, gente, comigo pode falar espanhol, porque eu falo espanhol e tal, então a gente pode manter a conversa aqui, ou se eles estão só entre nativos, assim mesmo. Então, isso funcionou bastante e é mais um passo, assim, de tu se sentir, tipo, valioso ali, sabe? Porque eles estão respeitando que tu chegou, mesmo se tu não foi convidado, se tu só viu o pessoal ali e já chegou, eles já mudam, já te incluem ali. Então, eu sempre achei muito legal isso daí, sabe? E com vocês acontece a mesma coisa? A língua oficial é inglês, tipo, para vocês? Thaís? A minha. Eu, na verdade, não tenho essa necessidade que você tem, Fabiano, de falar português. E eu, na verdade, evito falar português o máximo que eu posso. Quando eu evito conhecer brasileiro, eu evito tudo, porque eu gosto muito da minha vida em inglês. Eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu comigo quando eu passei aquele ano nos Estados Unidos, que eu me identifiquei muito. E, claro, eu falo, e, enfim, minha família inteira é brasileira, né? Não tem como eu escapar ao português. Mas eu não sinto essa falta. E eu acho que é porque ao longo dos anos, que agora já são muitos, né? Eu entrei na rotina de, tipo, pensar em inglês e falar inglês e ser só inglês. Então, o meu marido, inclusive, ele é britânico, né? Então, minha vida é em inglês. Mas eu entendo essa necessidade que algumas pessoas têm, porque realmente é uma mudança, né? Ainda mais se você aprende a língua mais tarde. Eu acho que eu aprendi um tanto quanto cedo. Estava com 16, 17 anos, então né, foi um momento bom para adquirir essa língua. Agora, se eu tento falar holandês, eu canso. E eu tento aprender, porque eu acho que vale a pena, né, quando você está numa cultura diferente, você tentar se inserir também, né? Isso vai ser parte das dicas quando a gente chegar ali no próximo ponto, mas também, de certa forma, envolve a rotina. A rotina do dia a dia aqui é muitas línguas, né, dependendo do país que você está. Então, na minha realidade de Holanda, né, eu escuto holandês na rua por causa do supermercado e tal, apesar de que o povo holandês fala inglês praticamente como uma segunda língua. A mesma coisa que você tem na sua empresa, aqui a gente tem na rua, sabe? O povo identifica que você não é holandês, vê um trocinho de sotaque no teu holandês, ele já muda para inglês instantaneamente. Para te deixar sentir mais à vontade, para você, né, não se sentir excluído, que é muito legal. E nas empresas, a rotina de você ver grupos de diferentes culturas falando as próprias línguas, todo mundo também respeita bastante, que quando chega alguém que não é daquela cultura, eles mudam para inglês logo em seguida. E mesma coisa com os brasileiros, né? Porque é meio que ofensivo também você ficar no seu grupinho ali e não abrir para as outras pessoas que não entendem, obviamente não vão entender a sua língua. Mas uma coisa que eu adoro fazer é também me fazer de tança quando tem brasileiro falando no meio da rua ou no ônibus, qualquer coisa. Fingir que eu não entendo, ou fingir que eu não entendo holandês e eu entendo bastante, né? Então acho que é muito legal essa questão da língua, porque, bom, você morando fora te força a aprender, mesmo que não seja perfeito, mas te abre muito a cabeça, eu acho que para outros aprendizados e
para tudo na vida, né? A língua é muito importante. Total. No meu caso, a oficial é espanhol, mas tem reuniões e tem... O que eu passo hoje em dia para a galera, até quando eu vou contratar, é tipo, até metrificado. É assim, ó, 60% do seu dia vai ser em espanhol, 30% em inglês e de vez em quando você der sorte, uns 10% em português. Porque tem várias pessoas que só falam inglês, então não tem jeito. E até quando, dependendo do board, dependendo do que a gente tem que aprovar, tem pessoas que não falam espanhol, então você vai ter que apresentar em inglês. Ou gerar acordos em inglês também, então é super importante. Mas eu também sinto isso, do tipo, já teve várias vezes da gente começar uma reunião, quando cria Meet lá, do tipo, entrou, só tem brasileiro. Então começa o papo, tipo, em português. Aí entra alguém que tem que falar espanhol, aí já muda para o espanhol. E depois entra alguém em inglês, aí muda para o inglês. E no final ninguém entendeu nada. Mas é maravilhoso isso. Acho que esse switch é bem legal. E uma coisa também que te caga, né, do tipo... a gente está falando bastante da língua que a gente aprende, mas a gente tem que falar também do português que a gente perde. Porque, não sei vocês, mas para mim... tipo assim, até para dar aula, às vezes para escrever, mandar, eu me coloco em dúvida do tipo, meu, como é que escreve bicho? É com X ou com CH? É do tipo, confunde, você vai perdendo o que você sabe, isso é louco também. E também o meu lead experience, ele é brasileiro, ele é carioca. E as minhas reuniões com eles, às vezes one-on-ones, ou sei lá, eu vou apresentar ali algum pedaço do que eu estou fazendo para ele. Parece aqueles TED Talks de coach, sabe? Metade português, metade inglês. Porque as rotinas são todas em inglês, todo o processo é em inglês, a gente esquece como fala aquele processo ali, né? Então, porque eu tive que fazer aquele data gathering, então daí eu peguei aquilo ali e transformei nesse workflow. Parece aquelas conversas de maluco, assim. E é porque realmente isso tá tão intrínseco na nossa rotina ali, né? Essa nomenclatura, todas essas keywords. As palavras-chave, né? Tá tão inserido na nossa rotina que a gente tipo, lembra, sei lá, eu não consigo lembrar que existe uma palavra específica para aquilo ali em português, porque não está dentro da nossa rotina, né? Então, é muito, sei lá, essa inversão, como o Alan trouxe ali, acho que é muito interessante, porque de fato a gente perde, a gente começa a esquecer como fala esse tipo de coisa em português, assim, sabe? Né? Não ser do babaca de dizer, eu não falo mais português, mas não, essas situações muito específicas, assim, a gente tá tão inserido na nossa rotina que, né, é muito mais fácil para a gente trabalhar com inglês do que com português nessa hora, né? E até quando fala uma outra língua, tem aquela coisa de a gente puxar um outro perfil, assim, né? A gente encarna uma outra pessoa. Aí quando o Alan falou de que uma hora tá falando português, espanhol, eu fiquei, cara, é praticamente o filme do Fragmentado. O cara tá com 3 personalidades na cal e tem que continuar o assunto. Não é bem isso, mas exatamente. eu perco palavra falando com a minha mãe. Nossa, às vezes eu fico tipo, como é que fala, como é que é aquilo mesmo? Em inglês é... E ela também não sabe inglês, né? Então é uma dificuldade. Quando eu tô com o computador na frente, eu sempre tô com o Google Translate também, pra tipo, ficar trocando, assim, que o Google faz mais rápido do que eu. E nisso de falar inglês, que nem o Fabiano comentou, de às vezes soltar uma frase em inglês, já aconteceu de vocês, não sei, estarem no mercado e aí a cabeça tá tão ali cheia que tu pega e fala português para alguém assim, solto, e a pessoa fica com aquela cara de, assim, o que você falou? Isso aconteceu comigo recentemente, na verdade. Nunca tinha acontecido antes, mas eu tava com o sobrinho do meu marido aqui em casa, e ele é britânico, né? E eu entrei no quarto, assim, dizendo, tá, galera, vamos lá, a gente vai fazer isso hoje, não sei o quê. Assim, em português. E ele me olhando, tava ele e o amigo dele, né, olhando pra mim, assim, aí eu me dei conta, assim, caralho, eu falei em português, puta, desculpa. E aí comecei a falar inglês com eles. Mas, nossa, foi muito estranho, foi bizarro, assim, tipo, normalmente não acontece, mas quando aconteceu foi, assim, o que tá acontecendo com o meu cérebro? Jesus, deu um tilt. O que é interessante é que, não sei se acontece contigo, Thaís, com você, Bruno, ou com o Fabiano, eu sinto uma relação muito grande com cansaço, assim, quanto mais cansado você tá, mais suscetível ao erro você tá, e já aconteceu de, tipo, de eu estar falando com a pessoa e numa reunião até mudar completamente de língua, tipo,
para espanhol e não perceber que eu estava falando espanhol, mas a pessoa falava português, do tipo, por que você está falando espanhol comigo? Tipo, eu tô entendendo o que você está falando, se quiser, continua, mas não tem necessidade. Então, é complexo, tipo, você acaba perdendo esse filtro, tipo, vai que vai, o importante é falar. Comigo aconteceu ontem isso, exatamente ontem. Eu tava organizando um brainstorm e tava faltando só uma designer que trabalha comigo, que também é brasileira, e aí eu fui chamar ela no Slack, e eu chamei ela, acho que conversa em português, obviamente, no Slack, né? Fui diretamente na conversa com ela, né? Mandei, Isa, tá vindo e tal. E quando eu voltei pra conversa, tipo, só mandei mensagem e já voltei a falar, a minha chave não desvirou. E eu comecei a falar, sei lá, uns 15 segundos em português e não tinha ninguém nem que falava espanhol ali, sabe? Tipo, ninguém ali, sabe? Então, tipo, eles estavam, sabe, com aquela cara, e eu não tinha entendido, assim, até uma hora que, Fabiano, acho que você tá falando português, sabe? Tipo, mandaram no chat ali, caraca, sabe? Eu demorei, tipo, uns 15 segundos para perceber isso, assim. Então, a chave virou, mas não virou de volta, sabe? Tipo, foi bizarro, assim. É um problema se você tá escrevendo alguma coisa em português, mas falando inglês, realmente, aí dá um tilt completo. Foi completo, assim, ali deu tela azul. Tem a pergunta ali da Laís também com relação a conselhos que a gente gostaria de ter recebido no momento de mudar de país, trabalhar para fora. Vai lá, Fabiano. Então, o que eu gostaria de ter recebido são duas perguntas, né? No momento de mudar para o país e trabalhar para fora, tá? Vamos primeiro de mudar de país. Se planeja o máximo que tu puder, máximo. Tira o máximo de dúvidas, consulta o máximo de pessoas, conversa com todo mundo que tu puder, todas as áreas que tu acha que precisa. Faça tudo com muita antecedência, sabe? Tipo, né, principalmente se vai ter relação com visto, se vai ter situação de documentação, a questão, obviamente, financeira, se prepare com alguma sobra do que tu está se planejando ali, porque vai ter imprevisto. Por exemplo, a gente comentou, né, mais cedo ali que Portugal tem, de fato, um custo de vida muito baixo, né, muito mais baixo comparado ao restante da Europa, e me venderam uma ideia de, tipo, não, um salário, sei lá, né, salário mínimo em Portugal, você vai conseguir viver bem. Hoje, um aluguel é um salário mínimo aqui, né? Então, né? Se você ganhar 1.200 euros em Portugal, você vive muito bem. Não é, sabe? Então, é realmente se informar o máximo possível, né? E para trabalhar fora, acho que também a gente já falou, eu hoje falei um pouco sobre isso, preparo, assim, é não ter medo de ouvir não, você vai ouvir, né? A não ser que, como o Alan tocou num ponto ali, existe muita gente fora da curva, existe muita gente que realmente, né, tem uma alavancagem de carreira muito rápida, mas para a grande maioria das pessoas se preparar, pedir feedback, é feedback de pessoas, vai no LinkedIn, gente, Alan, Thaís, me ajuda aqui, eu quero aplicar para uma vaga aqui, dá uma olhadinha no meu currículo, no meu portfólio, sempre tem muita gente disposta a ajudar, sabe? Tem Bruno também aí hoje que está dando a consultoria, pela ADP-List, né, Bruno? Acho que né? Isso, Mentoria lá pela ADP-List. Então, assim, peça, né, o máximo de dicas possíveis, mas, claro, dicas confiáveis, não vai vendo, né, em qualquer lugar aí, mas, tipo, tenta conversar com quem já fez, tenta conversar, né, eu acho que é isso, é preparação, é planejamento, né, tudo com muita antecedência e sempre financeiramente com essa gordurinha a mais, assim, essa é a dica que eu gostaria de ter recebido. No meu caso, complementando o que o Fabiano trouxe, eu acho que é muito importante você separar um pouco as coisas e, tipo, até seguindo um pouco aqui de dica de definir objetivo de carreira, buscar oportunidade, é muito importante você separar algumas coisas, porque o seu trabalho não te define, você receber um não ou receber um feedback de que você não passou, não é algo pessoal, é do tipo, contexto, é fit. Eu, babaquinha, colocando o termo em inglês aqui. Não, mas você passar ou não numa vaga são N fatores e que não estão diretamente relacionados com você ser bom ou não. É justamente momento. É do tipo assim, o perfil que a empresa precisa, o que você está buscando também. Essa questão de você mudar de país está relacionada com muitas coisas, porque envolve família, envolve amizade, envolve comida, envolve amplitude de conhecimento, envolve também carreira.
Então, pacotes que você tá adquirindo, digamos assim, né? Então, não é uma decisão fácil. Então, acho que eu gostaria de ter escutado justamente isso, que é do tipo assim, separe um tempo de qualidade para tomar essa decisão. E um tempo de qualidade, tipo assim, eu diria que são meses, tá, de trabalho. Tipo, você não vai decidir, tipo, não, quer saber? Vou sair do país, tipo, não, eu acho que vale uma boa pesquisa, porque para você realmente ver se é o momento, se está preparado, se é o que você quer, se, tipo assim, pensar em vários cenários e olhar esse problema ou essa oportunidade por várias perspectivas, né? Na questão de amizade, na questão de família, na questão de pessoal e comida e financeiro e tudo mais. Não sei, É, Thaís, o que você não, tem para mim? definitivamente. Eu acho que cada aspecto da vida, quando você decide morar fora do país, porque você está saindo dessa sua rede que você passou aí 15, 20 anos crescendo com essa rede, você está se desapegando desse suporte. Que nem todo mundo tem, né? Tem gente que não tem uma infraestrutura familiar, uma infraestrutura de amizade tão forte, então eles estão mais livres e soltos para experimentar e tal, qualquer coisa. Mas ter isso em mente, que realmente faz falta esse suporte. E que você tem que ser resiliente, tem que bola para frente. Eu não sei se é um conselho que eu gostaria de ter recebido, mas eu acho que, se eu me lembro bem, eu continuava dizendo para mim mesma durante o tempo todo que, olha, se der qualquer coisa errada, eu volto para casa. Né? Eu sempre posso voltar, tipo. Então eu sempre tinha o dinheiro ali reservado, pelo menos para passagem de volta, tá ligado? Então, assim, eu acho que também vale a pena ir com a mente aberta, tipo, pode ser que não dê certo, né? Pode ser que a sua realidade não seja morar fora, porque tem muitas mais coisas no Brasil que te interessam do que fora do país. Então, para mim, eu sei que, tipo, eu não tenho vontade nenhuma de voltar pro Brasil. Eu volto só para passeio, porque é um lugar bonito para visitar, mas é isso. A minha vida na Europa, do jeito que é vivida hoje, na infraestrutura que a gente tem aqui. Mas pode ser que tudo mude também, sabe? Se você começar a olhar na questão financeira, a Europa tá caindo, né? O euro tá, as libras, o euro tá tudo indo para baixo. O Brasil tem muito potencial para ser, tipo, nossa, a próxima superpotência. E então pode ser que daqui um pouco seja mais interessante morar no Brasil do que morar na Europa. Então é tudo relativo e eu acho que tem que estar disposto a adaptar é sempre ter uma segurança para si mesmo que, né, as coisas você tem um lugar para voltar, que tudo isso é só um experimento. E se você gostar, você Total. fica. Ótimo ponto, Thaís. E a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. Tipo, não adianta. Você sempre vai estar se comparando e sempre. Tipo assim, pelo menos aqui em Floripa eu tenho adorado, tá, tipo assim, incrível até um certo momento. Então, por isso que eu trago muito nesse ponto, tipo, é uma decisão muito pessoal. Tipo, eu não recomendo que você pegue o que é sucesso para outra pessoa e contrate aquele pacote para você, porque, se deu certo para essa pessoa, vai dar certo para mim. São N variáveis aí que você tem que levar em consideração. Tipo, na Holanda eu posso começar a falar de um monte de coisa que eu não gosto daqui. Por exemplo, esse país é super reto. Gente, não tem montanha nenhuma. Tipo, eu sinto falta de montanhas, tá ligado? Tipo, você olha pra fora, tá tudo reto, plano. Mas, enfim, tipo, é frio, né? Às vezes, tipo, tem mais dias chuvoso do que dia de sol. No inverno, anoitece às 4 da tarde e amanhece às 9 da manhã, né? Tudo coisa que você começa, tipo, tem gente que isso é um saco, que no Brasil a gente tem muito mais o tropical e o calor e a comida. Holanda não tem comida, tá? Tipo, eles não têm comida boa. E então tem alguns aspectos que são negativos, mas que você tem que estar disposto a aceitar, porque realmente a grama não é mais verde em lugar nenhum. E eu não sei para você, gente, mas comida, para mim, ninguém bate o Brasil, tá? Pessoalmente falando aqui, desculpa, tá? Se alguém discorda, mas ninguém bate o Brasil, não, gente, desculpa. Não, isso não Tem tem coisas como. gostosas por aí, mas Brasil não dá. Não dá. Aqui em Portugal a gente está bem servido, a culinária daqui é muito boa, né? A gente está do lado da Espanha também, que tem uma comida muito boa, né? Mas sinto uma falta de uma feijoada, sabe,
Então, assim, de fato, assim, isso é uma coisa, assim, que de fato é o que eu tenho, tipo, saudade, assim. A gente tenta simular, a gente vai na feijoada ali, aqui, não sei o quê, mas não dá, assim, sabe? Sente a diferença, assim, né? Então, os ingredientes não são os mesmos, tem tudo isso aí. De fato, a comida é imbatível, assim. E, de fato, realmente, e quanto mais pro norte tu vai, pior vai ficando, né? Vai, realmente, Holanda, Alemanha, né? A comida vai ficando mais sem gosto, assim, né? Então, Ainda bem que meu marido tem descendência indiana, então eu como ó, curry todo dia. bom. Eu tô bem servida, mas porque eu arranjei o cara certo. O Arthur, que estava falando ali no chat antes, ele se mudou recente para a Holanda. Ele divide a casa com um alemão. E a coisa que eu mais achei engraçada é que ele disse que o alemão ele adora o Brasil e a coisa que ele mais adora aqui é o buffet livre. Então, olha, tipo, uma coisa tão pequena que a gente não sente, mas que se tu for para fora, não tem mais o buffet livre. Não tem E buffet. Não tem buffet, ponto. Só o pratinho executivo ali já era. olha aí. E até sobre falando um pouco de mim dessa parte de vaga para fora, eu tava também indo atrás, tava muito naquela assim, pô, quero ir para fora, dane-se, quero só ir. Recebi oportunidades para a Alemanha, principalmente, mas é como o pessoal falou, assim, cara, planejamento. Quando eu fui parar e pensar assim, tá, eu não sei se isso aqui paga a minha comida lá, se a minha qualidade de vida vai se manter a mesma lá, porque a gente acha que vai ser uma Disney, a gente vai chegar lá, tipo, todo mundo é feliz, rico, tu vai comprar roupa de marca, vai comer bem, mas se fosse assim, né, todo mundo estaria lá. Então, como a Thaís falou, tem muitas coisas que podem ser negativas também, né? E aí, sobre o planejamento, só para dar uma luz nisso, eu fiquei pensando poxa, será que eu tenho uma reserva de emergência que vai me cobrir se eu me der mal lá? Como é que eu vou voltar para o meu país? Como é que eu vou voltar para casa dos meus pais, que seja, se lá fora eu não tiver um trabalho, eu não tiver onde ficar? E no fim é muita coisa assim para considerar. Então, quem estiver aqui hoje no evento e estiver pensando em ir para fora, eu vou repetir o que todo mundo aqui falou, pesquisa muito, fala com gente de fora, puxa mentor de fora, conversa sobre o dia a dia, adiciona no LinkedIn alguém, ou até mesmo o pessoal que curte jogar, às vezes até jogando, tu chama alguém ali, tá jogando, conversa, vai conhecer uma pessoa comum, assim, não vai conhecer uma pessoa que vai estar, às vezes, num cargo de alto nível, se tu for pegar uma mentoria, por exemplo. Vai pegar gente como a gente ali e troca uma ideia, ver mesmo. Reddit também, uma ótima rede social para a galera falar mesmo. Então, só deixar essa parte de que a minha experiência foi essa de receber vaga, de ter a oportunidade de ir, mas de olhar assim e dizer, não, mais vale ficar um tempo aqui no Brasil, se estruturar melhor, fazer uma base sólida e aí buscar ir para fora, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho um planejamento, tenho um preparo ali já feito. Isso Eu para acho que mim. essa. Não, até, Não, tipo, pode falar, Fábio. não, é que essa situação do financeiro eu considero ela muito importante, justamente porque, né, principalmente para a parte de moradia, tá um terror, principalmente aqui na Europa, sabe, em termos de preço, em termos até de disponibilidade, tá tudo muito inflado. E, por exemplo, aqui em Portugal, de novo, o aluguel comparado às outras regiões é mais barato, digamos assim, só que qualquer, vou tentar achar a palavra em português, senhorio, qualquer senhorio vai te pedir pelo menos 4, 5 aluguéis adiantados, sabe? Então, Nossa. então, assim, se o aluguel ali vai ser em torno de 700, 800 euros, se for multiplicar isso aí por 4, vai ser ali 3.200, 4.000 euros, que você vai deixar, assim, ó, na largada aqui, sabe? Tipo, e só vai pegar se tu sair e se teu apartamento tiver tudo certinho e tal. Então, o valor de entrada disso daí, sabe, é muito custoso, assim. Então, né, e como a gente tem no Brasil uma moeda, hoje está um pouco mais forte, mas pelo menos quando eu vi o euro estava 7, isso foi Nossa. doído de guardar esse dinheiro, foi muito, assim, muito complicado. Então, hoje eu vi bateu menos do que 5, então tá um pouco mais fácil de se fazer essa reserva financeira, assim, né?
Mas isso eu acho que, né, desses pontos principais ali, além, claro, de toda a parte burocrática, acho que para mim é primordial, assim, porque é a tua base, é o que vai te fazer permanecer, porque de repente tu não vai conseguir alugar um apartamento do Brasil, tu vai ter que ficar num Airbnb, aí vai mais uma grana, sabe? Então tem muita coisa assim que vai te consumir né, um bom valor de dinheiro ali nessa entrada. Não, isso também meio que responde a pergunta do Marcos, se acha que tem alguma idade limite para essa mudança. Não tem idade limite, e certamente se você tá mais velho, você deve ter um financeiro mais estável, talvez. Então, tipo, o fato de você ser mais velho não talvez te ajude até a fazer essa mudança, porque você teve todo esse preparo, todo esse tempo no Brasil para juntar e pesquisar e tomar a decisão de se mudar para cá. Eu acho que se você for atrás de vistos que tem a ver com idade, que tem alguns vistos na Europa que se você consegue tipo um visto de au pair ou de alguma coisa assim na França, tem uma idade limite de 30 anos de idade. E se você for mais novo, né, você acabou de sair da faculdade, vida bela e livre e solta, né? Então, tipo, maravilha, aproveita. Porque realmente eu acho que quanto mais o tempo vai passando, você também vai se estabilizando mais, você tá no relacionamento, ou talvez tá casado, com filhos e tal. E aí acaba adicionando algumas complicações, né? Se mudar com uma família inteira para a Europa por conta do seu trabalho, vai ser um gasto, né, dobro, triplo, mas também as empresas facilitam. Se você quiser se mudar com a sua esposa ou seu marido, eles dão visto pro companheiro. Então, eu acho que eu vejo pessoas de todas as idades, assim, fazendo uma mudança de vida desse sentido, né? Tem gente com uns 40, 50 anos que decide mudar de país, porque tem uma oportunidade apareceu, o emprego apareceu, e você quer uma vida diferente. Então, não teria um limite. Para mim, foi vantajoso quando eu vim para Portugal com 23 anos, porque trabalhei no restaurante, não tinha nada para perder. Mas se você já tá criando uma carreira, e talvez a sua carreira no Brasil esteja indo bem, talvez não valha a pena você abrir mão disso agora só porque é Europa ou só porque é exterior. E O até nesse Brasil teu é bom. Tipo, esse ponto que tu falou agora, que é da tua experiência, tipo, de ter trabalhado em restaurante, de ter, tipo, ali, pego uns trampos foda para conseguir se manter, né? E isso eu ouvi uma frase muito boa sobre ir para fora que falava assim, o pessoal pensa, né? Vou morar em Nova York, vou lavar prato. Vou para a Europa, vou trabalhar em pub. Tá, mas e aqui no Brasil? Se tu tivesse que fazer isso, tu trabalharia num bar? Tu trabalharia limpando banheiro? Cara, se tu não consegue diminuir tua vida, né? Te colocar também nesse pensamento de, pô, tô numa situação difícil, vou ter que fazer isso aqui. Lá fora, olha só quantas coisas que, né, tem a mais além dessa situação difícil que tu ia passar. Como imigrante, como não tendo uma língua nativa lá. Então, é uma mudança complicada. Tem que se planejar bem. E sem contar que no Brasil a gente tem todos os nossos direitos, né? A gente é um cidadão. Então a gente tem o SUS, a gente tem, né? Espero que todos tenham, mas a base familiar ali, né? Tem para onde voltar, né? Então mesmo que você se tiver nessa situação de ir procurar, né? Esse tipo de trabalho, que a gente é chamado de subemprego, eu não gosto dessa terminologia, né? Para ir lavar prato, para ir trabalhar nesses cargos, né, tu vai ser tratado de forma pior e mais preconceituosa do que esse tipo de cargo é tratado no Brasil, né, como cargo inferior, né, porque além de tudo, como o Bruno citou, é imigrante, né, e para quem vem se aventurar muitas vezes, né, seguindo todo o que a gente falou ao contrário aqui, né, de né, tipo, vem como imigrante legal, ou sei lá, vem para passar férias e fica porque veio já com essa intenção. Vai acabar tendo isso daí e a legalização é muito mais difícil. Existe, pelo menos em Portugal existe essa forma de fazer, e tem muita gente que faz e acaba se dando bem, claro, mas, né, não aconselho de jeito nenhum, porque vai demorar 2, 3 anos para conseguir uma legalização aqui, né? Então não é a forma mais fácil de se fazer isso, né? Então isso é certamente uma dica que eu daria com muita ênfase. Faça tudo pelos caminhos legais.
arranje um visto, dê um jeito, tem vários jeitos, tem vários países com várias opções diferentes, né? Tem vários tipos de vistos, dependendo do país. Mas de todas as vezes que eu vim para fora, eu nunca fiquei legal e isso me ajudou muito. Eu acho que eu tive uma amiga que veio para Portugal e ela só tinha um visto de 3 meses e acabou ficando 6. E, cara, na hora a gente voltou junto no aeroporto. E a gente estava no aeroporto de Amsterdã, na verdade. A polícia parou a gente, interrogou ela e falou: ó, você tá aqui assim, muito mais do que o visto permitiu, por que você ficou, tal, tal, tal. E aí é um risco vermelho no nome dela, né? Então eu acho que não vale a pena o sacrifício de você ficar ilegal só porque você quer morar fora. Uma coisa interessante para quem tem interesse, Portugal agora, eu não sei se está tramitando, se já tramitou, mas eles estão concedendo 2 novos vistos, que um é o visto de procura de trabalho e o outro é o visto de nômade digital, né? Existe ali uma questão ali com valores médios mensais e tal, que daí precisa dar uma olhada. Quem quiser me manda uma mensagem lá no LinkedIn que eu mando ali certinho, eu tenho matéria em algum lugar. Mas que tem isso, tem a possibilidade de já entrar aqui de forma legal. O visto é conseguido no Brasil, né, de forma... E quem chega com esse tipo de visto e a partir desse tipo de visto, ele te dá direito como é que chama? De novo, buscando o cartão de residência, né, de 1 ano, de pelo menos 1 ano, que depois ele pode ser renovado, mas esse cartão de residência ele te permite trabalhar. Então, tu tá apto, tá legal aqui, pode ficar por mais, né, por 4 meses, que é o tempo do visto, mais 1 ano, que é o tempo do cartão de residência, e pode, né, ir em busca de trabalho, seja na área de tecnologia, ou seja, enfim, qualquer outra área, não sei se a gente só tem pessoas de tecnologia aqui, mas te dá aptidão para buscar qualquer tipo de trabalho aqui, de forma legal, com todos os documentos, aí sim, acesso à saúde, acesso a tudo que um imigrante legalizado, que hoje a gente tem, pelo menos aqui em Portugal, a CPLP, que acho que é conjunto dos países de língua portuguesa, que a gente tem uma série de benefícios. Por exemplo, eu dirijo aqui com a minha carteira de motorista brasileira, sabe? Nunca precisei trocar. Eu tive que tirar a minha carteira holandesa e eu tive que passar o teste de novo. Exato. E me custou 1.200 euros. Foi caro pra caramba. A gente tem até acesso a crédito, financiamento, então tudo isso aí, né? Pelo menos Portugal está começando a pagar essa dívida com a gente agora, então, nesse caso. Está começando. Mas assim, auxilia bastante porque é um país que teoricamente tem uma barreira de entrada muito menor para a gente que é brasileiro. E agora com essa série de novas medidas que eles estão fazendo, ajuda em alguns pontos. Então, de novo, se alguém quiser, eu mando depois ali a matéria, ou o Bruno depois a gente pode postar na comunidade lá também. Claro. Né? Acho que de repente dá para fazer isso. Não, e até é legal sobre esses vistos assim, só para fechar essa parte, que até se tiver vontade, busca uma empresa que está no Brasil, que ela possa ter um escritório fora, ela possa te levar para fora com aquele aval da empresa. Então, você já vai ter esse sponsorship de uma empresa dizendo assim, ó, fulano aqui é uma pessoa confiável, uma pessoa que tem skill, que, né, vai trabalhar num setor do mercado que demanda aquela skill ali, que, né, design hoje em dia não falta emprego, e não falta oportunidade também para a gente que é especialista. E, além disso, né, vão ter outras coisas ali. Eu fiquei sabendo recente, na empresa que eu estou, pelo menos, depois de 3 anos, eles te dão essa oportunidade de ir para fora, e com o salário declarado e tudo mais, você acaba recebendo até um visto especial, vamos colocar assim, especial, que te dá algumas diferenças. Então, por exemplo, se tu ficar desempregado, no período de 1 ano, eles não podem te deportar para o Brasil. Então, você tem um período a mais do que o período comum se uma pessoa simplesmente pegar as malas e tentar a sorte, sabe? Enfim, dá para tentar por empresas aqui do Brasil, dá para tentar, né, sendo contratado direto por empresa de fora, como o pessoal já falou. É realmente buscar ali a melhor maneira, forma de te deixar mais seguro nesse novo lugar que você vai. Legal. Tinha mais umas 2 perguntas, mas não sei como é que vocês vão ficar mais alguns minutos aqui, ou... O que você acha, Bruno? Não, pode responder. Eu tô com tempo, gente. Você acha que sabe. Eu também. Eu consegui ficar mais uns 5 minutinhos.
Mas acho que a gente pode fechar as perguntas. Então, Alan, responde aí, qual que foi o teu processo de aprendizado do inglês? No meu caso, bom, um pouquinho de aula aqui, um pouquinho de aula ali e a vida. E o resultado é esse inglês, espanhol cagado, português cagado, tudo. Tipo assim, eu acho que... Bom, aí depois novamente entra aquela questão do planejamento, que é o que eu extraio de conclusão assim do meu aprendizado é que para você aprender uma língua é tempo de exposição e as dificuldades que você vai ter que passar para aquilo. Você pode ter um tempo de exposição de 8 anos fazendo curso uma vez por semana, ou você pode tipo comprimir tudo isso tipo assim em 8 meses onde você vai ter que resolver sua vida numa outra língua e também tem seu trade-off, né? Que é do tipo assim, você vai chegar em casa com dor de cabeça, vai ter muitas coisas que você não vai entender, você vai se cobrar pessoalmente, vai precisar fazer terapia depois para conseguir resolver isso, mas eu acho que é um pouco dessa escolha. Eu acho que, no final das contas, é por tempo de exposição. Tipo assim, eu sou nerdão, né? Bom, deu pra perceber, acho. Mas assim que quando eu consegui realizar que, opa, peraí, tô falando espanhol e tá fluente e parou de cagar meu inglês, porque por um tempo o meu espanhol comeu meu inglês, né, por um tempo. Aí depois eu consegui separar as caixinhas, acho. Mas depois de um certo tempo, acho que foi mais ou menos uns 6, 7 meses, que eu falei, putz, me sinto confiante em falar, consigo expressar o que eu quero, consigo xingar também, o que é super importante, você poder falar um palavrão, expressar aquilo que você está sentindo, acho que é super importante. Eu fiz um cálculo, que eu falei assim, pô, quanto tempo me levou de disposição para eu chegar nisso? E aí foi essa conclusão que eu cheguei, falei, pô, querendo ou não, trabalhando 5 dias por semana, 40 horas por semana, aí eu tenho que resolver o final de semana, eu tô escutando isso, aí eu ligo a TV, tá sendo essa língua, eu vou escrever um e-mail, então, tipo assim, eu peguei e fiz um cálculo assim, falei, pô, ok, esse aqui é o tempo necessário para você aprender uma língua. E fui batendo, né, do tipo, que um curso de inglês te promete, do tipo assim, você vai estar fluente em 4 ou 5 anos, digamos assim. Alguns prometem menos, né, mas é mentira. Mas eu acho que eu diria que é tempo de exposição mesmo. Não sei como é que foi para ti, Thaís, e para você, Fabiana, e para o Bruno também. Eu, Pode falar, Bruno. eu vou falar o meu rapidinho. O meu eu fiz 6, 7 anos de curso. Eu fiz quando era adolescente. Quando você está ali no curso, eles vão começar. Você finaliza, você acha que finaliza, e daí eles falam assim: na verdade tem esse pacote business, trip, blá blá blá, mais 4 anos, bora fazer? Aí você, bora fazer. Mas assim, experiência própria, eu fiz esses anos de curso, nossa, era inglês fluente e tal, tudo mais. Quando eu cheguei para trabalhar para ter a primeira call em inglês, cara, era assim, ó, 2 meses trocando a camiseta todas as calças, porque eu tava suado, que eu não conseguia ter ali na hora, sabe? E é bem como o Alan falou, cara, a experiência. Tu vai ouvir uma pessoa de um país falando inglês, tu vai ouvir de outro país, ou de uma outra região até do mesmo país. Assim como, né, o Brasil, tu vê quantos sotaques que a gente tem. E só nisso tu vai começar a fazer aquela biblioteca mental de eu posso usar esse como é que fala? Não é jargão, é essa gíria. Posso usar essa gíria, posso usar essa forma de tratar ou de falar. Enfim, só para falar que realmente o curso de inglês não adianta nada se tu não está praticando, se tu não está ali falando inglês, jogando, trabalhando, conversando com amigo, lendo livro, vendo série, enfim, esses que todo mundo já sabe o básico. Eu dei aula de inglês no Brasil. Então não posso falar que curso de inglês não ajuda. Eu acho que ajuda, porque pelo menos a gente, quando aprende inglês como uma segunda língua, a gente aprende ele certo, né? Aprende gramaticamente bem, e isso te ajuda no futuro, acho que para você se expressar um pouco mais corretamente. Porque se você vai muito só no tentar, muita gente consegue, mas às vezes fica meio quebrado. Para mim, pessoalmente, foi a minha vantagem de eu ter feito intercâmbio quando eu estava com 16, 17 anos. Mas eu lembro bastante que o meu foco, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, foi eu não queria falar português. Eu queria aprender inglês, e para mim demorou 3 meses. Então, para outras pessoas, demorou 6, 7 meses. Eu acho que se você está dedicado e focado,
nossa, vai rápido, mas você tem que meio que realmente esquecer qualquer outra coisa. Porque realmente, imagina que pro Alan, tipo, né, tentando falar espanhol e sabendo inglês e português, aí as caixinhas ficam tudo confusas, sem dúvida. E para mim agora o meu problema é o holandês, porque eu não tô dedicada, não tenho interesse do jeito que eu tinha interesse com o inglês. Então, meu nível, eu já tô aqui há 7, 8 anos e meu nível ainda é bem basicão, sabe? Eu consigo me virar no supermercado, eu não consigo trabalhar em holandês nem aqui. Então, pô, você imagina, morando 8 anos na Holanda, deveria saber alguma coisa, né? Só que também as pessoas ao seu redor têm que te ajudar. Então, se você se expor à língua e foca, eu acho que fica fácil para aprender. Mas se você, por exemplo, se mudar para Irlanda e morar só com brasileiro, cara, vai demorar para você aprender inglês. Mesmo que a Irlanda seja um país que fala inglês, tá ligado? Você tem que estar dedicado, conhecer pessoas que são forçadas a falar aquela língua contigo porque não tem outra opção, né? No meu caso foi um pouco de cada um de vocês, na verdade. Eu, na verdade, foi na raça o começo também, foi assistindo filme, vendo série, ouvindo música, né? E aí, hoje, né? Eu tentei fazer mais ou menos isso que tu falou, Alan, com o alemão, só que eu falhei miseravelmente. Então, nesse caso aí, Thaís, a gente estava junto nessa daí, porque eu corria do alemão, sabe? Porque, tipo, esse começo ele é muito traumático, né? De tu estar exposto, mas sem entender nada, assim, né? Mas, voltando pro inglês, foi muito isso aí, aprendendo e começando beleza, eu já estou começando a entender que agora eu preciso botar o que eu acho que sei em prática. E aí, aquela coisa, falar sem medo de errar. Falando tudo errado e pedindo para corrigir quando falava com algum nativo ou com alguém que falava melhor que tu. E quando tu aprende dessa forma, eu pelo menos, para mim funcionava. Quando alguém me corrigia, eu aprendia naquele momento. Eu nunca mais esquecia. E eu consigo hoje lembrar da pessoa. Tipo, quando eu preciso lembrar dessa frase, quando eu preciso montar essa frase, eu lembro da pessoa me ensinando essa frase. Pode ter sido há 10 anos atrás. Eu lembro do momento em que eu aprendi, assim. Então, quando era alguém sempre me corrigindo, funcionava muito isso para mim. Então, eu não, hoje, assim, medo zero de falar com qualquer pessoa, seja nativo, seja não nativo, independente do sotaque. O Kamagen, acho que é a frase que eu mais falo na minha vida. Então, né, então assim, é muito. Eu não tenho esse medo, já perdi essa vergonha. E hoje hoje eu ainda faço 2 aulas, faço uma particular com uma professora que inclusive é brasileira, mas adoro ela. A gente já faz aula quase 1 ano e meio juntos. E é muito mais para arrumar essas caixinhas, gramática, sabe? Tentar tipo, pegar todo esse amontoado de coisas que está tudo desorganizado na minha cabeça e colocar, Fabiano, isso aqui é preposição, isso aqui é isso aqui é present perfect, que é uma merda, odeio, mas tudo bem. Pegar tudo isso aí e organizar, sabe? E a própria empresa que eu trabalho, ela oferece também 2 aulas semanais de Business English, que daí é uma coisa muito mais, né, para esses tratamentos, a forma como tu usar determinadas situações e tal. Então, eu faço esses dois, né, tenho esses 2 momentos de aula dentro da minha semana que tem me ajudado bastante. Assim, eu estou sentindo que com essa exposição diária, daí sim, essa exposição diária de 8 horas dia, praticamente falando inglês, ouvindo inglês o dia inteiro, com vários sotaques diferentes, com várias pessoas diferentes, com várias situações diferentes, e tendo essas 2 aulas para me organizar e colocar isso daí, para mim tem funcionado absurdamente, assim. E se você tá no Brasil agora e quer começa a assistir filmes sem legenda. Assistir todas as séries, se expõe a escutar, porque ajuda bastante. Você começar a se familiarizar com os sons. Bem isso. E repetir também, assim, se tem uma série que tu tá gostando agora, presta atenção como é que aquele personagem, aquela pessoa, né, o ator fala, como que ele pronuncia, como é que outra pessoa da mesma série pronuncia, ou de uma série diferente, para eu começar a ver questão de sotaque, questão de até, né, bom, série é uma coisa maluca, né, a pessoa pode estar assistindo uma com um dragão e outra de viagem no tempo ao mesmo tempo. E, então, assim, se expõe mesmo a assistir sem a legenda ou com a legenda em inglês para começar. E aí vai tentando, porque até eu mesmo que, como vocês, fala inglês diariamente no trabalho, às vezes eu vou ver legendado e fico lendo a legenda, e daí eu fico, cara, por que eu tô lendo a legenda? Eu sei entender, por que eu não presto atenção? E aí quando tu presta atenção, muda totalmente o significado do que tu tá assistindo. É bem diferente. Até porque a legenda, muitas vezes, ela é uma adaptação, né? Não é, de fato, uma tradução. Não fala nada a ver com o que
Eu comecei a perder a vontade de assistir legendado. Eu assisto hoje muitas vezes porque minha esposa, né, ela não fala inglês, então a gente, né, acaba assistindo legendado. Mas eu esqueço a legenda, sabe? Eu tiro aquilo ali do meu campo de visão. Tiro aquilo ali do meu campo de visão e é onde eu presto atenção, assim, claro. Muitas vezes, claro, como a gente, né, como tem detalhes ali que muitas vezes tu viu e não pegou, tu corre pra legenda, dá um double check ali, né, né, e pronto, aí segue, aí volta pro normal. Mas tem muito isso, né? Agora... A legenda pode... Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Eu ia puxar para outra pergunta, porque eu realmente preciso ir. Tem uma última pergunta aqui, que é: aqui no Brasil está uma onda de layoff, como está nos lugares que vocês estão? Bruno, quer começar aí com essa? Bom, eu estou no Brasil, e o Brasil é o que a gente está vendo, né? Um resumo para quem não pegou ainda, basicamente as empresas, né, se vendem de uma forma que vão ter um crescimento absurdo, fazem contratações enormes e quando o resultado não atinge, acaba tendo esse layoff aí. A gente está vendo com várias empresas que, assim, acho que ninguém diria que, pô, não, Hotmart vai fazer demissão, não vai conseguir crescer. Ou tem aquela outra empresa de Curitiba também que fez a layoff também. Esqueci agora o nome, faltou. Esqueci. Mas, enfim, é complicado. Eu acho que sobre isso é bom ver a empresa, entender se ela faz parte de um grupo, se é uma empresa sozinha, quanto tempo que eles têm. E, cara, na entrevista, aproveita. Não fica com receio de perguntar, porque é o teu tempo que está sendo comprado pela empresa, tua habilidade. Então, também é responsabilidade de tu entender daquelas pessoas, se uma empresa já fez layoff, pergunta, pô, como é que eu vou ter segurança de não passar isso que outras pessoas passaram aqui? Ou, né, evita empresas assim, ou realmente entender que caminho que a empresa está buscando trilhar, quais são os objetivos, né, do geral da empresa, porque assim a empresa também tem que ter um compromisso ali com os funcionários né, de demonstrar que ela vai conseguir prover ali, vai conseguir pagar pelo trabalho sendo feito. Então, acho que é só isso, uma dica geral, assim. E eu não acho que isso seja uma onda só de Brasil, é uma onda de mundo. Eu estou observando o que está acontecendo nos Estados Unidos e também aqui, e eu acho que é muito relativo. Às vezes você vai estar presente com o pessoal que está passando pela mesma situação, ou você está numa empresa que está tendo bastante layoff. No meu caso particular, eu estou numa startup, então a gente é um time de 14 pessoas no total. É bem pequeno, a gente ainda tem o financeiro para durar mais um ano e alguma coisa, meio talvez 2, mas o nosso CEO está com dificuldade de conseguir mais investimento, porque está todo mundo parado, né? Ninguém está investindo em nada. Então, existe um certo receio, tipo, putz, pode ser que as coisas mudem. Ele está nos tranquilizando de que o nosso time, do jeito que está, vai ficar por tempo que a gente conseguir manter. Então, não tem o risco de eu perder esse emprego. Mas é uma coisa de mundo, porque, cara, o Covid, o dólar, a guerra da Rússia, e isso e aquilo, e tá só subindo, assim, os problemas, né? Então, eu vi muito isso no ano passado, assim, aqui na Europa, teve a Klarna, se não me engano, que fez uma demissão gigantesca para cá, teve mais algumas outras duas que eu não vou lembrar o nome agora, mas a Klarna não me marcou muito porque eu estava aplicando para a Klarna na época, então foi um aviso do destino. E eu não sei se eu acabei me alienando um pouco e não vendo mais isso daí, mas pelo menos na minha rede não chegou nenhum outro, assim. Uma coisa que vocês citaram que foi um dos fatores decisivos para eu entrar na Dreams, porque de fato eu estava seguro no meu trabalho e tal, foi justamente uma pergunta que eu fiz em relação a isso para eles, de como foi para eles na época do Covid, porque é uma empresa de viagem, certo? E eles me responderam que eles demitiram um total de 0 pessoas durante todo esse tempo de Covid. Sabe, todas as saídas foram saídas voluntárias, né, de pessoas que foram para outras empresas. Foi na hora que eu decidi que, beleza, então acho que se o pior já passou, né, então acho que agora eu posso ter essa segurança, assim, então foi mais ou menos o meu ponto em relação a isso. Claro. Eu complementaria, eu diria que assim, o futuro é incerto.
tipo, a gente não consegue prever o futuro com 100% de certeza. Então, eu acho que sim, eu acho que você se preparar, fazer perguntas, analisar o cenário faz total sentido. Mas, assim, eu trago outro lado, que é de quem contrata, inclusive, tem uma vaga, quem precisar. Eu estava com 2 vagas abertas, acabei de fechar uma, tem uma outra. E tem perguntado bastante isso, né? Tipo, e aí, como é que tá a RAP? RAP, tipo, startup, como é que tá a questão do layoff? Bom, com a informação que eu tenho e com as previsões que a gente tem, o nosso cenário está super positivo, tanto que a gente está contratando. Eu contratei umas 2 pessoas, tenho mais 2 vagas agora, fechei mais uma e tem uma em aberto. Inclusive, bom, quem quiser se candidatar, troca uma ideia comigo, é para Product Design. Mas assim, tipo, o que eu diria? Aí tirando assim, Alan diretor, colocando Alan pessoa física aqui falando, do tipo assim, meu, não dá para você confiar, não dá para você, tipo, tomar como certeza e falar, então, ok, já era, tô com meu emprego garantido, tá tudo certinho, porque as coisas não são assim, porque eu já passei por algumas empresas que, tipo assim, por startup, por empresa consolidada, que hoje a gente chama de layoff, mas, meu, demissão em massa, tipo assim, acontece. Por sorte, nunca fui afetado, mas, sei lá, quando trabalhei na XP teve uma, quando eu trabalhei na Decolar teve, Mercado Livre não chegou a ter, no startup que eu trabalhei teve, tipo, na startup que eu trabalhei foi 70% da empresa, embora, tipo assim, eu com 2 meses de empresa, 70%. E depois ela continuou, segue existindo até hoje e tudo mais. Então, meu, tipo, não dá para você garantir, dá 100% de certeza, porque o futuro é incerto, mas essas dicas que o Bruno, que a Thaís e que o Fabiano trouxeram fazem muito sentido, que é pergunta. Tipo, tá com medo, tá com dúvida? Pergunta, porque às vezes você pega, tipo, um detalhezinho da resposta da pessoa e, opa, você consegue traçar um cenário melhor para você. Sim. Tem só uma Boa. pergunta ali no chat, Alan. Se a vaga é para... Qual que é a senioridade da vaga? Boa pergunta. Para casa é júnior? Não, essa não é para júnior. Essa é mid-level. Então é para alguém que está aí saindo do júnior, já entrando para um pleno. Precisa de um pouquinho mais de experiência nesse caso. Infelizmente, gostaria de ter mais vaga júnior. Mas ainda não. Ainda não é o momento. Bom, é isso então. Vamos deixar o Alan aí também. Preciso ver. Pessoal, primeiramente vocês, né? Alan, Fabiano, Thaís, obrigado, assim, demais. O papo aqui foi, cara, muito conhecimento mesmo. Às vezes a gente acha que desgastou já de tanto ouvir, assim, de procurar, mas sempre tem uma percepção nova, sempre tem uma história nova que te faz se sentir mais preparado, né, para buscar uma oportunidade dessa. Então, brigadão mesmo, brigadão pelo tempo. O Fabiano e a Thaís estão em fusos diferentes, então lá já é super tarde. Então, obrigado por ter Obrigado. também Até aí já tá na ficado aí. madrugada já. 10 para 1 da manhã. Não tem Caramba. problema. Foi muito legal a conversa. Foi um prazer conhecer vocês, pessoal. Alan, Fabiano, Bruno também. Bom, quem quiser adicionar no LinkedIn, fica à vontade, né? Muito bom ampliar a rede de contatos, que é também uma boa forma de conseguir coisas na Europa. O LinkedIn eu acho que é bem ativo aqui para a rede de network de trabalho. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito divertido, adorei. Gente, obrigadão também pelo convite aí, né, Bruno? Eu sempre falo que eu tô aqui porque eu sou dono do campinho, né, porque a gente tá no meio de duas, da Thaís e do Alan aqui, então eu tô só de intruso aqui, mas é sempre legal eu me conectar com o pessoal que tá aí no Brasil também, e trocar esse tipo de experiência. Sempre que a gente tem esses eventos, assim, é bem legal, o pessoal vai depois lá nas DMs do LinkedIn e manda mensagem, a gente acaba trocando uma ideia. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E, enfim, quem tiver também dúvida, eu falei bastante sobre Portugal aqui, quem tiver alguma dúvida sobre os vistos que eu falei, só me dá um toque lá que a gente conversa. E também a iDreams também está contratando ela. Então, mas também vamos te ajudar. É pleno e sênior, gente, desculpa, também não dá para mais. Quem já sentia vontade para aplicar e está com o inglês em dia, me dá um toque ali que a gente conversa também. Obrigado, gente. Bruno, muito obrigado pelo convite.
pelo esforço. Eu sei do trabalho que dá para organizar essas coisas, então muito obrigado mesmo pelo convite. Fabiano, Thaís, adorei conhecer vocês. Bora se conectar, bora se ajudar aí com as vagas, com dúvida. A gente está aqui para se ajudar. Obrigado aí a quem compareceu também, espero ter ajudado. Ficou disponível aí para tirar dúvidas, para ajudar, enfim. Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Descanso. Boa noite. Então. Boa noite. Valeu por apareceu também. Tchau, tchau. Depois se encontra no YouTube. Podem acessar lá a gravação completa. Fechou. É isso. Valeu. Obrigadão. Tchau. Tchau.